Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso gratuito Criação de Estruturas em Aço. Eu sou a arquiteta Carolina Araújo, professora que irá ministrar esse curso. Esse curso será uma introdução aos conceitos de estrutura metálica e abordará como podemos criar, construir ou modelar famílias em aço. Esse curso também será uma introdução ao curso Modelagem Steel Frame e Steel Deck. No curso Steel Frame, eu ensino como podemos utilizar as famílias em aço paramétricas. E aqui nós vamos aprender como criar essas famílias. Existem duas formas de como podemos criar famílias. Não apenas famílias em aço, como também qualquer tipo de família. A primeira forma, nós podemos observar aqui na opção do Revit, nós temos aqui a opção de Novo. Aqui em Novo, nós podemos criar um projeto a partir do zero, ou então uma família. Criar um conjunto de componentes personalizados para uso em projetos. Bem, vamos clicar aqui em Família e vamos ver o que aparece. Vejam só. Ele me deu aqui algumas opções. Essas opções, elas vêm já com o Revit, junto com a instalação do Revit. Quando eu instalei a versão do Revit 2017, ele instalou em disco local C e ele mesmo criou esse caminho, correto? Então, aqui nós temos os templates para diversos tipos de famílias, ok? E aqui nós temos a opção na versão em português. Então, vejam só. Aqui eu tenho diversos tipos de famílias. Essas famílias aqui é quando nós podemos criar uma família nova. Então, vejam só. Temos aqui opções de luminária, janela, instalação elétrica, perfis métricos. Todos esses perfis, todas essas opções são do próprio Revit. Eu vou abrir um tipo de família para mostrar como que funciona quando selecionamos uma família nova. Vejam só, eu vou escolher aqui como exemplo coluna estrutural métrica, mas poderia ser qualquer outro tipo de família, ok? Eu vou selecionar aqui e vou clicar em abrir. Ok, vejam que apareceram aqui algumas linhas e alguns eixos. Por que que aparece isso? Porque a partir dessas linhas, desses eixos, eu posso construir uma família de pilares estruturais. E por que que aqui está escrito pilares estruturais? Porque eu acabei de selecionar aqui no R, nas opções, que eu gostaria de construir uma família nova, ok? De coluna. Então, quando aparece coluna, ele me dá aqui a família de pilares estruturais. Eu selecionei lá a coluna métrica estrutural. Então, aqui aparece pilares estruturais. Então, a partir dessas medidas, eu poderia alterar esses valores e carregar esta família no meu projeto. E para que eu possa carregar no projeto, eu tenho que necessariamente ter um projeto aberto, ok? Um projeto novo ou então um projeto existente, certo? Então, bem, por que que é importante nós selecionarmos aqui a família correta? Vamos pegar agora um outro tipo de família. Por exemplo, um equipamento mecânico. Vamos selecionar aqui, selecionar em abrir. Vejam que essas linhas, esses eixos, eles mudaram. Aqui eu tenho toda a liberdade de criar diferentes tipos de formas. E são essas formas que irão delimitar, que irão formar as nossas novas famílias. Bem, antes de criarmos uma família nova, utilizando estas formas, vamos entender aqui essas abas. Perceberam que está faltando alguns tipos de abas? Por que que está faltando? Porque nós estamos na
interface gráfica do Revit em famílias. Em famílias, nós não temos todas as opções. Por exemplo, não temos aqui a aba terreno, a aba massa que fica junto com o terreno, não temos a aba do Dynamo ou então um outro plugin que esteja no Revit Arquitetura, ok? E temos aqui essas opções de abas. Vamos rapidamente passar em cada uma delas. Por exemplo, aqui em criar, nós temos as formas, que nós iremos dar uma olhadinha também em cada uma delas. Temos em modelo, linhas do modelo, textos. Nós também podemos inserir um componente aqui dentro da família, ok? Temos os conectores, nós não utilizaremos conectores. Os dados também nós não iremos utilizar. Essas linhas, por exemplo, esses eixos, são os planos de referência, ok? Planos de trabalho e editores de família. Vejam que aqui nós temos a opção de carregar no projeto. Muito bem, na aba inserir, temos aqui importar o CAD ou então uma imagem. Vejam que tem algumas opções que não estão habilitadas. Essas opções, por exemplo, elas ficam habilitadas quando criamos um projeto novo, certo? Podemos carregar uma família e carregar no projeto aqui nesta aba também. Na aba anotar, nós podemos cotar uma determinada família, podemos adicionar linhas, componentes de detalhe, máscara ou então região preenchida, ok? Grupos de detalhes, símbolos, a máscara aqui, demais textos, ok? E demais editores. Aqui também podemos carregar no projeto. Na aba vista, temos tudo que está visível na vista, ok? Temos a opção de câmera, 3D normal, simples de corte. Podemos organizar as nossas janelas em cascata, lado a lado. Podemos alternar as nossas janelas que estão abertas, ok? Em interface do usuário, nós podemos verificar se a barra de navegação, o navegador de projeto, as propriedades e a barra de status estão habilitadas, ok? Na aba gerenciar, vejam só, nós podemos controlar os materiais que estão habilitados para as famílias, ok? Temos aqui os estilos do objeto, temos algumas configurações do projeto que em família, que dentro de uma família nós não vamos utilizar, ok? Map também nós não vamos utilizar. Todas essas opções aqui, gerenciar projeto, consulta, macros, programação visual do Dynamo, são configurações muito avançadas. E em família nós vamos apenas utilizar essa aba aqui de criação, ok? Vamos apenas finalizar aqui essas últimas abas. Em suplementos, nós também, vejam só, a opção 360, Clash Pinpoint, são também configurações avançadas. E em modificar, são as opções de desenho que nós mais utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, mover, copiar, rotacionar, deslocamento, alinhar. Temos aqui unir, a opção cortar, opção de pintura de elementos, ok? Essa opção aqui, igualar propriedades de tipo, e a opção de pintura está aqui. Exato. Temos mais ainda matriz, opção de escala, a opção, a ferramenta aparar e estender o elemento, ok? Opção cotar. Enfim, essas opções aqui na aba modificar que nós mais utilizamos juntamente com a aba de criação. Então, dentro de uma família, dentro de um projeto de família, nós podemos utilizar essas formas. Então, vamos utilizar aqui a primeira forma como extrusão, ok? Eu vou clicar aqui e quando eu clico em uma determinada forma, aqui no caso eu já selecionei a extrusão e quando eu seleciono essas outras formas, elas ficam desabilitadas. Por quê? Porque eu preciso continuar a minha forma aqui da extrusão, ok?
E quando eu clico em extrusão, aparece aqui a caixa de desenho. E na caixa de desenho nós temos a opção de linha, retângulo, temos círculo, polígono, o arco, selecionar várias linhas, certo? Bem, para criarmos uma extrusão, necessariamente eu preciso criar uma forma que ela feche todos os campos, como por exemplo, vejam só, se eu criar esta forma e tentar finalizar o modelo, concluir o modelo de edição, ele vai me avisar que as linhas precisam estar em ciclos fechados. Isso significa que eu preciso finalizar com uma nova linha daqui até aqui, certo? Ou então utilizar uma outra forma que já tem ali existente, ok? E finalizar. Assim eu consigo finalizar o modelo. Muito bem, temos aqui agora uma extrusão. Eu vou colocar aqui na vista 3D para podermos visualizar como que funciona essa família. Bem, vejam que eu tenho aqui nas restrições, nas propriedades, o início da extrusão, que fica no ponto 0, e o final dessa minha extrusão, no caso aqui, 250. Esse arquivo aqui, quando iniciamos uma família nova, começa com milímetros, ok? Então, no caso aqui, eu vou alterar para, por exemplo, 1250. Vejam que a nossa família aumentou de tamanho. E na vista 3D, no caso, como essas duas famílias elas foram feitas na mesma família, na mesma edição da extrusão, quando eu seleciono essa flechinha e puxo para cima, as duas famílias vêm junto. No caso, não são duas famílias, e sim são duas formas. Por exemplo, se eu editasse essa extrusão e excluísse esta forma, vamos concluir o modelo aqui. No caso, essa flechinha irá funcionar apenas para esta forma, ok? Bem, assim que funciona a extrusão. Eu posso criar qualquer tipo de forma na caixa de desenho, ok? E criar uma forma para este desenho. Aqui nas restrições podemos estabelecer o início, o ponto de início da extrusão e o ponto final da extrusão. Assim temos uma medida correta. Muito bem, vamos seguir adiante. E a nossa próxima opção é a opção de mescla. Vejam só, nessa opção nós temos que obrigatoriamente desenhar dois desenhos. Esses dois desenhos formarão uma contorção de uma forma. Vejam só, temos aqui, vamos criar uma base, o desenho de uma base, ok? E o seu topo. O seu topo, ele pode ser o mesmo desenho ou um desenho diferente. Vamos selecionar aqui um quadrado, por exemplo. Ok. E agora sim podemos finalizar o modo de edição. Vejam só que ele criou uma contorção desses dois desenhos. Podemos aqui ajustar. E nós também podemos, na restrição, aplicar aqui o seu ponto de extremidade inicial e o ponto da segunda extremidade, certo? Aqui no caso, esse desenho eu coloquei muito distante deste. Nós podemos até editar a base e editar o topo. Vamos editar a base, vamos colocar aqui na vista superior e vamos levar esta forma, este desenho mais próximo do nosso retângulo, ok? Podemos finalizar aqui. Vamos voltar na posição do 3D sem ser na vista superior, certo? E assim que funciona a mescla de dois desenhos. Muito bem, vamos agora para a próxima opção, que é a revolução de um sólido. Nessa opção, nós temos aqui a linha do eixo e a linha de limite. Na linha do eixo, vamos selecionar primeiramente esta linha. Vejam só que ela está representada na cor roxa. E por quê?
Porque essa linha que irá determinar o espelho do meu desenho. Na linha de limite, eu posso desenhar o meu desenho, eu desenho apenas de um lado. Por quê? Porque do outro lado, o Revit automaticamente irá espelhar. Então, eu posso selecionar aqui qualquer desses elementos, como, por exemplo, o arco. Vamos selecionar o arco aqui. Entretanto, pode ser uma linha qualquer, ok? E ela deve fechar com o outro lado, com a outra ponta do meu desenho, ok? Vamos pegar a nossa linha de eixo aqui, levar um pouco mais acima, ok? E assim eu posso finalizar. Vejam só o que acontece. Quando eu finalizo, eu tenho aqui uma forma. Então, o que ele fez para mim? Vamos imaginar que a nossa linha roxa, ela está exatamente aqui, no eixo do nosso desenho, exatamente no meio. Então, o que ele fez? Ele fez uma revolução. No caso, o significado de revolução é criar uma forma a partir do desenho que nós criamos. Nós simplesmente fizemos esse desenho aqui com o arco, ok? E aqui com linhas retas. Então, ele formou esta forma, este sólido, ok? Muito bem. Adiante, a nossa próxima opção é a varredura. Na varredura, nós temos que criar uma forma e um caminho. Nós temos que determinar o caminho para essa forma. Vamos determinar o caminho desse croquis. Vejam só, vamos supor que o nosso caminho ele seja mais ou menos assim. Eu estou criando essas formas no modo 3D, mas elas podem ser criadas também em planta, em corte e elevação, ok? Então, vejam só que nós temos aqui umas linhas de referência, são eixos de referência, certo? Nesse meu eixo, eu desenho a minha forma. Esse é o meu caminho. Ok? Eu já posso finalizar o meu caminho. Vou finalizar aqui. Ok? E agora eu tenho que desenhar a forma que irá percorrer este caminho. Certo? Então, vamos aqui, podemos editar o seu perfil. Editando o perfil, me abre a caixa de desenho e vamos supor que a forma que irá percorrer este desenho seja mais ou menos assim, ok? Muito bem, feito isso, finalizamos o desenho da forma e finalizamos a forma de um modo geral, o modo de edição dessa forma. Então, vejam, ele criou a forma percorrendo por todo o caminho que nós criamos, certo? E assim que funciona a varredura. Seguindo adiante, nós temos a opção da mescla com varredura. Essa opção aqui é bem parecida com a mescla. Vamos dar uma olhadinha. Temos aqui o caminho do croquis, temos que estabelecer o caminho e temos que selecionar este caminho. Bem, o caminho do croquis, vamos supor que ele seja assim, ok? Finalizado o caminho, temos aqui selecionar o perfil 1 e o 2. Então, no perfil 1, temos que editar o perfil. Perfil 1. Ok. Finalizado o perfil 1. E agora, o perfil 2. Editar o perfil 2. Vamos supor que seja mais ou menos assim. Ok. Muito bem. Este desenho nós podemos mover, ok? Mover em qualquer posição. E assim finalizar. Então, vejo, finalizando o modo de edição total, nós temos aqui um caminho que nós estabelecemos e duas formas. E a partir dessas duas formas, ele fez uma mescla, correto? Muito bem. A nossa próxima opção são as formas de vazio. E o que é isso? São todas as opções de extrusão, mescla, revolução, varredura e mescla de vazio. São
todas essas opções, só que de forma vazia. Vamos pegar apenas um exemplo aqui para demonstrar, como por exemplo a extrusão. Ok, finalizada a extrusão, vejam que é uma forma vazia. Ela está representada transparente justamente porque é uma forma vazia. Ok, então vejo, nós vimos aqui os conceitos para cada opção de criação de famílias, ok? Então, por que que eu fiz isso? Porque é importante sabermos esses conceitos, saber como que funcionam essas formas para que a gente possa, nas aulas seguintes, criar ou modelar as nossas estruturas em aço utilizando estas mesmas formas que eu citei aqui como exemplo, ok? E assim finalizamos a aula introdutória.